Fala galerinha do nono ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa nona aula. Pessoal, aí na apostila, na página 36 agora, tá? Tecnologia no cinema. Então, a história do cinema é repleta de avanços que mudaram a sétima arte, dando na forma como é produzida, tanto na forma como é produzida, quanto na maneira como o público interage com ela. Então, desde as primeiras projeções dos irmãos Lumière aos contemporâneos filmes gráficos gerados por computador, o setor não parou de se reinventar para fazer filmes mais inovadores. Então, aqui a gente vê uma imagem da lanterna mágica do século XIX com slide impresso inserido. Aqui é passando essas imagens e projetando na tela, né? Bem antiga mesmo. Bom, desenvolvido pelos irmãos franceses Auguste e Louis Lumière, em 1864 e 1948, que Louis morreu, e o Auguste nasceu em 1862 e faleceu em 1954, e apresentado ao público em 1895, o cinematógrafo. Cinematógrafo era uma máquina à manivela que permitia captar as imagens, revelar o filme e depois também projetá-lo em uma tela. Era portátil, já que pesava menos de 5 quilos. E não usava eletricidade. Essa versatilidade foi uma das características que ajudaram a defini-lo como o marco zero do cinema, mesmo em meio a tantos outros aparelhos parecidos que surgiram na época. O cinetoscópio, inventado pelo norte-americano Thomas Edison, por exemplo, permitia que apenas uma pessoa assistisse às imagens em movimento por um pequeno visor no aparelho. Bom, Thomas Edison, inventou, né, foi um grande empresário nos Estados Unidos. Ele inventou várias coisas, né? Diz que ele era um feiticeiro, né? Por causa das suas invenções. Mas ele patenteou mais de 2.000 produtos, né? Entre eles, lógico, o cinetoscópio, né? Que eu acabei de falar, mas ele criou também a lâmpada elétrica incandescente, que a gente usa até hoje. Nós podemos dizer que ele criou também um microfone. O microfone foi ele que inventou, né? Enfim, vários outros exemplos aí que revolucionou, com certeza, a indústria do cinema, principalmente. Tá bom? Bom, a contribuição dos irmãos franceses Lumière que foram os pioneiros inventores do cinematógrafo, foi definitiva para recriar uma ilusão de imagem em movimento. O objetivo não era outro senão enganar nossos olhos. Exatamente, enganar. Os avanços tecnológicos do que seria um ensaio para o cinema passam por mecanismos como a câmera escura, de meados do século XVI, que vai de 1501 a 1600, e a lanterna mágica, do século XVII, né, que vai de 1601 a 1700. As primeiras 3 décadas de cinema foram caracterizadas pelo crescimento e pela consolidação de uma base industrial, pelo estabelecimento da forma narrativa e pelo refinamento da tecnologia. A gente vê aí a imagem de um cinematógrafo dos irmãos Lumière. Tá? Bom, você sabia? Cor e som no cinema. A cor foi adicionada pela primeira vez aos filmes em preto e branco por meio de pinturas manuais na película ou na aplicação de filtro de cores. Em 1906,
os princípios da separação de cores foram usados para produzir as chamadas imagens em movimento de cor natural, com o processo britânico Kinemacolor, apresentado pela primeira vez ao público em 1909. Os primeiros processos da Technicolor, a partir de 1915, eram pesados e caros, e a cor não foi usada mais amplamente até a introdução do processo de 3 cores, que é o ciano, a magenta e o amarelo, em 1932. Das primeiras tentativas de adicionar som sincronizado às imagens projetadas, utilizavam discos fonográficos. O primeiro filme que incorporou diálogos sincronizados foram o The Jazz Singer, que é o cantor de jazz, nos Estados Unidos, em 1927, que usou um sistema de Vitafone, que empregava um disco de gravação separado com cada rolo de filme para o som. Então, esse sistema não se mostrou confiável ao longo e logo foi substituído por uma trilha sonora ótica de densidade variável gravada fotograficamente ao longo da borda do filme, sendo incorporada. A gente pode ver essa imagem aí, ó, que a gente vê nessa película cinematográfica, no formato de 35mm, as linhas à esquerda correspondem à pista de áudio ótico incorporado aí. Tá? Essas são cenas do filme The Saint, de 2004, do diretor Jay Robin, com a protagonista April Addison. Tá? Então assim é possível perceber o impacto na produção cinematográfica diante da rápida melhoria da tecnologia digital. Embora as produções ainda possam ser filmadas em película, a maioria dos processos posteriores à filmagem, com edição e efeitos especiais, são realizados onde? Em computadores, antes que as imagens sejam transferidas novamente para o filme. Então a necessidade dessa transferência final está diminuindo, à medida que mais cinemas investem em projeção digital. Nos últimos anos, houve um renascimento de interesse em recursos em 3 dimensões, o chamado 3D, né? Tanto animados como em ação ao vivo, provocados pela disponibilidade da tecnologia digital. É importante lembrar que essa não é a primeira aparição da tecnologia, ocorrida nas décadas de 50 e 80. O chroma key, que surgiu na década de 30, obteve seu apogeu na era digital. Na intenção de criar imagens impossíveis de filmar ou cenários inexistentes, lança-se mão desse recurso, o chroma, que pode capturar um plano de fundo e um personagem ou objeto separadamente, na frente, por exemplo, devido ao isolamento cromático. Em seguida, é possível adicionar animação 3D, digitalização de imagens e de gráficos gerados por computador. Quer dizer, 3 avanços técnicos que ajudaram a produzir filmes em cenas fantásticas criadas por seus produtores. Aqui a gente vê justamente a ideia do chroma key, né? Que é uma cena do filme Os Vingadores, de 2012, do diretor Joss Whedon, com processos gráficos do chroma. Tá? Bom, física no cinema. Bom, mas o que é 3D, né? Essa é a sigla para o termo 3 dimensões. Então os filmes sempre tiveram apenas 2 dimensões, que é a altura e largura. Entretanto, com a tecnologia 3D, tornou-se possível a percepção da profundidade, que é a 3ª dimensão, e que faz da imagem mais real. Então no cinema essa imagem é formada graças a um fenômeno denominado estereoscopia, que consiste na projeção da imagem da mesma cena em pontos de observação diferentes. Quer dizer, o cérebro recebe essas imagens, fundindo-as em uma só. Então, durante esse processo, as informações sobre a posição, o tamanho e a profundidade dos objetos são obtidas. Porém, a imagem não é vista com nitidez se os óculos 3D não forem utilizados. Por quê? Porque a imagem é formada por 2 projetores distintos, sendo que um emite a imagem com raios de luz na horizontal e o outro com raios de luz na vertical. Então os óculos 3D utilizam uma técnica baseada na polarização da luz
Quer dizer, polarizar a luz significa fazê-la propagar-se em apenas um plano. Então, cada lente dos óculos possui filtro de polarização diferente. Uma das lentes filtra as ondas polarizadas na vertical e a outra filtra as ondas polarizadas na horizontal. Certo? Bom, a gente vai lá agora, rapidamente, para terminar essa aula, lá na página 43, que diz o seguinte: a arte está presente no cotidiano. Então, vamos ler esse texto aí, ó. A unidade apresentou o entrelaçamento da arte e da tecnologia em diversos braços, como nas artes gráficas, nas artes tradicionais, no design e no cinema. Podemos observar que essas atividades estão naturalmente diluídas no cotidiano das pessoas e por muitas vezes não são percebidas como atividades criativas do campo artístico. Ambos os capítulos apresentam os campos distintos afins às artes visuais e afins às artes visuais, que foram influenciados por elas, pelos múltiplos avanços tecnológicos e pelas mudanças estéticas ao longo do tempo. Bom, pessoal, os filmes, eles são assim, eles são constituídos por uma série de imagens, né, impressas, tá? Imagens estáticas, mas impressas em um determinado suporte. E elas são alinhadas em sequência. Isso é o filme. Tá? Essa sequência de imagens paradas, mas alinhadas, são chamadas de fotogramas. Tá? Então, quando essas imagens estáticas elas são projetadas de forma rápida e sucessiva, né, uma atrás da outra, o espectador tem a ilusão de observar um certo movimento. Então, é isso que é o filme. Então, essa cintilação entre os fotogramas não é percebida devido ao efeito conhecido que a gente chama de persistência da visão. Persistência da visão, que tradicionalmente uma ilusão de ótica que ocorre quando a percepção nossa visual de um objeto ela não cessa por algum tempo depois que os raios de luz provenientes dele deixam de entrar no olho. Então, a ilusão também foi descrita como persistência retiniana, da retina. Quer dizer, o olho humano ele retém uma imagem durante uma fração de segundo após a sua fonte ter saído do campo de visão. Então, retém aquela imagem. É aí que dá aquele lag, né, entre uma imagem e outra. Então, o espectador tem, assim, a ilusão de movimento, devido ao efeito psicológico, chamado de movimento beta. Esse é o efeito psicológico que a gente tem em relação ao vídeo. O cinema é, evidentemente, um artefato cultural criado por determinadas culturas, tá? Que nele se refletem e que, por sua vez, afeta essa cultura de forma grave. Quer dizer, é uma arte extremamente poderosa. Tanto é que é considerada a sétima arte, né? E é fonte de entretenimento popular total. E, lógico, destina-se a vários objetivos de educar ou até de doutrinar, tá? Então, quer dizer, pode, nesse caso, tornar-se um método bastante eficaz de influenciar os cidadãos, né? Então, realmente, é a imagem animada que confere aos filmes o seu poder de comunicação universal, principalmente pela grande diversidade de línguas existentes e pela, lógico, agora com a dublagem, né? E as legendas, né? Que traduzem o diálogo ali dos atores em outras línguas, que depois disso que os filmes se tornaram mundialmente populares, tá bom? Pessoal, por hoje é só, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula, valeu!